Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos, convidados, mais uma reunião de pregação do Evangelho. Amém. Graças ao Senhor porque nós estamos aqui, nós podemos desfrutar um pouquinho da palavra do Senhor, nós podemos cantar os hinos, nós podemos orar um pouco. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Irmãos, antes de nós iniciarmos, eu vou fazer uma breve oração. Amém? Queria que os irmãos colocassem de pé para nós orarmos. Amém? Por esse momento e por essa reunião. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa reunião. A reunião de pregação do Evangelho. Que essa palavra possa chegar aos nossos corações. Que você possa encontrar aqui corações abertos. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Obrigado pelos irmãos aqui. Obrigado pelos convidados. Os irmãos que estão chegando. Traga os irmãos. Traga os convidados. Senhor, sinta-se bem-vindo no meio de nós. Eis-nos aqui. Obrigado por essa oportunidade. Nós estarmos aqui na igreja. Nós estarmos no corpo. Senhor Jesus. Abençoa cada etapa dessa reunião. Abençoa o momento dos hinos. Abençoa o momento da palavra, o momento da convivência entre os irmãos. Obrigado por essa oportunidade. Nos abençoa essa noite, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Pode sentar, falar um pouquinho sobre a dinâmica da reunião de hoje, tá bom? Para a gente poder entender um pouquinho. Aqui nós vamos cantar os hinos, graças ao Senhor. Nós temos hinos na programação nossa. Posteriormente, nós vamos ter o momento da palavra, amém? O Senhor vai falar conosco, graças ao Senhor. Depois, nós vamos cantar mais um pouquinho, vai ser um momento de oração e depois uma convivência na parte de baixo, amém? E assim nós damos sequência na nossa reunião de hoje, amém? Senhor Jesus. Então, vamos começar louvando, amém? O primeiro hino vai ser projetado aqui para os irmãos acompanharem também, Seu Chamado de Amor, amém? A primeira estrofe fala assim: Deus me escolheu. Amém? Você acredita que o Senhor te escolheu? Amém. Deus nos escolheu. Sua graça me salvou. Um sentido a minha vida deu. Para o reino me chamou. Amém. O coro. O teu falar me alcançou e constrangeu o meu ser. Ao teu chamado de amor, vou, ó Senhor, atender. Amém. Vamos atender o chamado do Senhor. Amém. Vamos cantar. Amém. Amor que me atraiu.
para o reino me chamou. O teu falar me alcançou. Chamado de amor, vou, ó Senhor, atender. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de mencionar também que nessa reunião nós vamos ter um momento de anunciar os convidados, tá? Então é importante que os irmãos que estão aqui como convidados passem na recepção e dêem um nome quando for entrar, amém? Então é importante esse momento que nós vamos ter também, amém, Senhor Jesus. Próximo hino que nós vamos cantar é o H454. Senhor Jesus, tu precisas de Jesus para redenção lograr, para salvação ganhar e a vida eterna herdar. Sim, tu precisas. Sim, tu precisas. Fala para o irmão que está do seu lado assim, sim, tu precisas de Jesus. Amém, nós precisamos de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Para a salvação ganhar, Senhor Jesus, e a vida eterna herdar. Sim, tu precisas. Amém. Nós precisamos de Jesus. Ó Senhor Jesus, como nós precisamos de Jesus. Amém. Então vamos louvar esse hino. Amém. É o H454. Vai ser projetado também para a gente no telão. Amém. Vamos desfrutar. Amém. Precisas
precisa de Jesus. Amém. Nós precisamos de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Graças ao Senhor que nós precisamos. Amém. E Ele está disponível. Nós precisamos e Ele está disponível. Amém. Ó Senhor Jesus. Então vamos cantar mais um hino. O S9. Amou-me como eu estava. Nenhuma exigência me fez. Tirou meus muitos pecados. Venceu toda minha altivez. O 2 fala assim: Cristo levou minhas dores, meu pranto enxugou, com sua infinita graça, Ele me transformou. Amém. Cristo levou nossas dores, amém? E o pranto Ele enxugou. Com a infinita graça que Ele tem, Ele nos transformou, amém? E Ele amou a cada um de nós como nós estávamos. Nenhuma exigência Ele nos fez. Tirou todos os nossos pecados. Venceu toda a nossa altivez. Amém? Esse é o nosso Senhor. É dele que nós precisamos. É dele que nós precisamos. Amém? É desse Senhor que ama cada um de nós. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos cantar com esse coração, que o Senhor ama cada um de nós. Amém? S9. Amou-me como eu estava. Amém? Vamos cantar.
Aleluia. Amou-me como estava. Como nós estávamos, o Senhor nos amou. Esse Senhor é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Vamos dar prosseguimento agora aos hinos. O C77. Aqui na primeira estrofe fala assim: quanto mais perto estás, tão mais querido é. E teu ser se torna em mim em realidade assim, dando-me salvação, fé e esperança então. Meu tudo e meu amor és tu, ó Senhor. Mesmo que falte fé e esperança até, eu ouço a tua voz. Confia em mim e vê, tudo irei prover. Basta apenas crer. As dúvidas vão ter fim. Confia em mim, confia em mim. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer que nós confiemos neles. E vamos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor com esse ânimo de confiança no Senhor. Vamos cantar.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos os convidados. Sejam bem-vindos os irmãos. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o título dessa noite? A voz que dá vida. Que nós possamos ouvir a voz de Deus. A voz que dá vida. Vamos orar um pouquinho antes. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Obrigado por esse momento. Senhor, separamos esse momento para ouvir a Tua voz. Senhor, abrimos nosso coração para o Senhor falar para dentro do nosso coração. Senhor, jogar vida dentro de nós. Deposita a Tua vida, Senhor. Tua vida que é poderosa. Ó Senhor Jesus, nós queremos crer no Senhor. Ó, queremos ter fé em Ti, Senhor, para prosseguir nesse mundo. Queremos, diante das lutas, Senhor Jesus, queremos confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Queria ler um versículo para começar, João, capítulo 11, versículo 43. Vamos ler juntos? E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, nessa noite, a gente vai ver essa história, essa situação, onde Lázaro morreu. E ele também ressuscitou. Através do poder da vida de Deus, ele ressuscitou. E nessa história nós queremos aplicar a nossa experiência. Queremos enxergar algo que possa nos dar luz para o nosso viver. E o encargo, é ver que em toda situação que nós temos nessa terra, o Senhor, Ele quer dar vida para nós. Não importa o tipo de situação, o Senhor quer nos dar vida. A todo momento, o Senhor quer nos dar vida. Até nessa situação difícil, de perda aqui de alguém, o Senhor, Ele usou daquele momento para dar vida para as pessoas. Senhor Jesus. Então, vamos começar lendo João capítulo 11, versículo 1, diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cuja irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então nós temos aqui algumas pessoas, Lázaro, Maria, Marta, são esses os personagens da história, E aí, no versículo 3 aqui, nós vemos que eles mandam avisar a Jesus, No versículo 3, então, fala: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Parando um pouquinho aqui, o Senhor, ele estava numa cidade distante dali, cerca de um dia, mais ou menos, de caminhada. E aí eles mandaram esse aviso para o Senhor. E o Senhor é aquele que fala: Vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui eles tiveram essa atitude. Vai falar para Jesus. Por quê? Porque ele pode dar um jeito nessa situação. Ele pode curar Lázaro. Mas, trazendo para a nossa experiência, quando a gente leva para Jesus a nossa situação? Muitas vezes é quando a gente não consegue mais nenhuma saída, É o último recurso. E aqui, se a gente for ver, quando a notícia chega para Jesus, Lázaro já estava, bem dizer, morto já. Por causa da distância que estava ali, da viagem. Então, a gente vê que não foi no começo da enfermidade que pede socorro para Jesus, Então, muitas vezes, essa é a nossa experiência. A gente deixa por último, A última ocasião, se eu não conseguir, se eu não der um jeito em toda a situação, eu vou levar para Jesus. Mas isso precisa ser diferente. Nós precisamos ir a Jesus como o primeiro recurso.
Essa deve ser a nossa atitude. Não é deixar para depois, não. É antes de tudo. Nós devemos levar as nossas petições para o Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí, no versículo 4, ele fala: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, existem situações no nosso viver, e essas situações que o Senhor permite que aconteça conosco, elas não são para a morte, elas são para a glória de Deus. É para Deus ser glorificado no nosso viver. Mas, se nós não vamos até o Senhor, o que acontece? Essas situações são para a morte mesmo, né? Nós ficamos problemáticos, ansiosos, tudo gera morte em nós. Mas quando nós vamos até o Senhor ele nos atende e o Senhor é manifestado. Essa glória de Deus aqui é a manifestação de Deus na nossa vida. É Deus sendo manifestado através do seu poder no nosso viver. Então, quando nós vamos até o Senhor, Ele nos acolhe e aí nós temos uma solução, o Senhor é manifestado. As pessoas podem ver o poder de Deus na nossa vida. As pessoas podem ver o poder de Deus nas nossas situações. Então, graças ao Senhor que nós temos um Deus a quem recorrer. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E continuando, no versículo 5, ele diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Nós demoramos para ir até o Senhor, levar o nosso caso até o Senhor. E quando nós levamos, nós queremos uma resposta rápida, uma resposta imediata. É para ontem, né? Salmos 40, versículo 1 fala: esperei confiantemente, esperei com paciência, esperei com confiança no Senhor. Essa deve ser a nossa vida, é levar para o Senhor e esperar no Senhor, confiar no Senhor. Não é confiar em nós mesmos, confiar naquilo que a gente sabe, na nossa experiência, mas é confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí, continuando, depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Aqui nós temos mais uma lição. Só vou ler o 9 para completar. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aqui nós vemos a opinião, dos discípulos tentando impedir o Senhor de fazer aquele socorro. Mas Jesus não mede esforços para nos socorrer. Ele foi quase, fala aqui, versículo 8, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e você vai voltar para lá? Você vai se arriscar? Jesus, ele se arrisca, por mim e por você. Muitas vezes nós medimos esforços, para poder buscar a Jesus, para poder participar de uma reunião, mas Jesus, ele não mede esforços para correr atrás de você. Ali naquela passagem da ovelha, uma ovelha se perdeu e ele foi atrás daquela ovelha. O Senhor foi atrás de você e ele trouxe você aqui hoje. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. E aí, continuando, versículo 12, vamos no 11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então eles não entenderam, né? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então eles acharam que Lázaro estava dormindo, né? Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Aqui nós vemos uma morte física. Lázaro, ele morreu ali e sepultaram ele, mas trazendo para a nossa experiência, muitas vezes, ou melhor, lá em Adão e Eva, quando o homem pecou contra Deus, todos os homens morreram espiritualmente. Todos foram contaminados com o veneno da serpente. E falando do espírito do homem, daquele que era para adorar a Deus, para contatar a Deus, todas as pessoas que nascem da carne, elas nascem com esse espírito mortificado. Então, a pessoa, ela precisa crer. Crer no Senhor Jesus para quê? Para receber vida. E Efésios, capítulo 2, mostra essa situação. Qual era a nossa condição? Efésios 2, versículo 1. Vamos ler juntos? Ele até aí tá bom, vamos ler de novo. Ele vos deu vida, mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a nossa condição era essa, uma condição de morte. Estávamos ali mortos nos nossos delitos, mortos nos nossos pecados. Mas um dia o Senhor nos chamou. E talvez hoje o Senhor está chamando você para sair dessa morte e ir para a vida, porque Ele quer dar vida para você. Ó Senhor Jesus, voltando lá em João 11, versículo 15, diz assim: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com Ele. Então o Senhor, Ele estava alegre com aquela situação. Por quê? Porque Ele sabia que as pessoas ali iam poder crer, iam poder glorificar a Deus através de tudo aquilo que ia acontecer. Ó Senhor Jesus, então o importante aqui é nós crermos. Ó Senhor Jesus, continuando, o versículo 18, aqui nós vamos começar a ver, né, muitas opiniões, né? Nós já vimos as opiniões dos discípulos aqui, querendo impedir o Senhor de ir para lá, e agora nós vamos ver outras opiniões aqui. No versículo 18 diz: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Então, ela sabia que o Senhor podia fazer algo para a doença, mas ela não sabia que o Senhor poderia fazer algo mais do que a doença. E aí, ela até falou, né, no 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela fala isso aqui, mas o coração dela não está na ressurreição, né? E aí, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aí ela: eu sei, ó opinião, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou, vamos ver juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. 26, juntos. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê? Amém. Aleluia. Aí ela, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido. O que ela creu? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela creu que ele é a ressurreição e a vida? Não, ela creu que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, né? E aí, continuando, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma opinião. Marta e Maria tinham a mesma opinião. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então, mais uma opinião, disseram os judeus, vendo quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Parece que aquele negócio estava ali cozinhando, né, entre eles. Aí chegava um e perguntava, o que aconteceu? Sempre quando morre alguém, você quer saber a causa, né? A causa ou o agente causador daquilo. Quem foi o responsável? Então chegava um, e aí, o que aconteceu? Ficou doente. Jesus não veio, ele morreu. Não foi a doença, né, que a gente vê aqui, parece que o culpado não é a doença, mas é Jesus. Demorou para vir e o homem morreu. A culpa caiu em Jesus. Olha só, muitas vezes nós colocamos também a nossa culpa em Jesus. Senhor, você não fez isso, então eu tive que dar um jeito, né? Tive que dar um jeitinho. Senhor Jesus. Isso, irmãos, nós vemos que é tudo a experiência. É tudo o eu sei. Eu sei. Eu já conheço. Essa palavra de Lázaro eu já conheço. Eu já sei como que aconteceu. Mas, para nossa experiência, essa palavra precisa ser vida para nós. Não é ficar no nosso conhecimento, porque aqui nós vemos que talvez eles não conheciam que o Senhor podia ressuscitar a Lázaro. E o que eles fizeram? Eles limitaram o Senhor Jesus. Na mente deles, no falar deles, eles limitaram o poder do Senhor Jesus. Eles não confiavam que Jesus poderia trazer Lázaro de volta. E essa pode ser também a nossa experiência. Muitas vezes a gente traça um plano para Deus resolver os nossos problemas. Traça um plano para as circunstâncias. E aí, Deus não faz daquele jeito. Deus tem outra maneira para resolver aquilo. E muitas vezes nós acabamos limitando o poder da vida de Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui nós vemos aqui no versículo 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Opinião, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é
de 4 dias. Até no último momento ali, Marta estava resistindo. O Senhor falando que podia fazer algo. Marta resistindo, Marta resistindo. Irmãos e convidados, não vamos resistir ao falar do Senhor. Vamos abrir o nosso coração. O Senhor, Ele está pronto para nos salvar. Está pronto para nos socorrer. Basta nós abrirmos o nosso coração. Senhor Jesus. E algo importante aqui que nós vimos nos versículos que nós passamos é a questão de crer. Nós precisamos crer para receber essa vida de Deus, para receber o socorro de Deus. Voltando aqui, no versículo 15, ele fala, né? Para que possais crer. Depois do 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E no 26, ele diz, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, a pergunta para nós cremos? Crês isto? Tem um versículo que fala, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Crer é diferente de acreditar. Eu posso acreditar que Deus existe, que os anjos existem, mas eu preciso crer. Não é apenas um fato de saber que existe, mas é uma questão de fé. É uma questão espiritual de confiar. Quando eu creio, eu estou confiando em Jesus. Eu estou depositando minhas fichas, né, no Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E João, voltando aqui, capítulo 10. João 10. Queria ler com vocês. João 10, 10. Vamos ler? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida, e não é pouca vida, tenham em abundância. Ó Senhor Jesus! O Senhor, Ele tem vida para nos dar. O Senhor tem vida para dar para você. E basta nós ouvirmos o falar do Senhor. O título dessa noite é A Voz que Dá Vida. Você precisa crer, eu e você precisamos crer nesse falar. Nós precisamos ouvir o falar de Deus. E aqui em João capítulo 5, versículo 24, queria ler com vocês também o 24 e o 25. É bom a gente ler. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, e vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Aleluia! Nós estamos aqui nessa noite. No versículo 24 fala, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna. Nós precisamos ouvir, mas nós também precisamos crer na palavra. Ó Senhor Jesus. E aí no 25, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Aqueles que ouvirem essa voz, o chamar do Senhor, vão viver. Ouvindo essa palavra, crendo no Senhor, ouvindo o chamar do Senhor. Voltando agora para João 11, versículo 41. Tiraram então a pedra
E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aqui ele já não está mais pedindo para o Senhor. Ele já está dando graças ao Senhor. Graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! Coloque o seu nome aí agora e fale essa frase. Vinícius, vem para fora. Jesus está te chamando. Vem para fora. Sai desse túmulo. Sai da morte. Vem que eu quero te dar vida. E vida em abundância. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós vemos aqui que essa voz tem esse poder. Um poder tão grande que ressuscita o morto. É forte esse poder ou não? E o que você acha desse poder para o seu problema? Tem poder ou não? Dá para solucionar? Dá para dar um jeito na sua vida? Ó Senhor Jesus, tem jeito para cada um de nós, para cada situação. Eu não sei aqui, né? Qual é a situação de cada um? Mas você sabe qual que é a sua situação, qual que é a sua condição. Talvez você esteja um problema distante de Jesus, longe de Jesus. Talvez você esteja apático, né, espiritualmente. Nesse momento o Senhor está te chamando. Vem para fora. Ó Senhor Jesus. E o último versículo que eu queria ler com vocês é Hebreus, capítulo 3. Versículo 15. Só essa primeira parte, até coração. Vamos lá juntos? Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então é quando? Hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós temos a tendência de ficar recluso, né? De não querer colocar para fora o nosso coração, o nosso sentimento, mas para o Senhor nós precisamos e devemos abrir o nosso coração. Deixar esse Senhor entrar. De não ter um coração endurecido, né? Onde o Senhor não consegue penetrar, mas o Senhor precisa que nós possamos abrir o nosso coração. E não é amanhã, é hoje. Porque o amanhã não nos pertence. Nós não sabemos se vamos acordar amanhã. É ainda hoje. O Senhor, Ele dá uma oportunidade a cada dia para nós renovarmos o nosso coração, para nós sermos salvos. E hoje pode ser essa oportunidade que Deus está dando para você receber essa vida, para sair talvez de uma apatia espiritual, se voltar ao Senhor, voltar o seu coração ao Senhor. E com isso, eu queria convidar, né, os convidados, aqueles que foram tocados, a se colocarem de pé ou mesmo sentado, para nós fazermos uma oração. O importante é que essa oração seja do coração. Não seja algo de boca para fora, mas seja algo com fé. Crendo na palavra de Deus. Ouvindo essa palavra. Então, quem quiser se levantar, com aquele que veio convidado, né? Quem o convidou, pode se colocar de pé. Quem não tiver também, pode permanecer em pé. Importante é esse, pode permanecer sentado. Importante é esse coração de orar. Eu vou falar, vocês repetem. Senhor Jesus, eu creio no teu poder. Eu ouvi a tua voz. Eu quero ser salvo. Me salva, Senhor. Você conhece a minha vida. Conhece os meus sentimentos. Conhece os meus pecados.
Senhor, eu me arrependo. Me lava com teu sangue. Entra para dentro do meu coração. Faz morada no meu coração. Na minha situação. Eu quero ver a tua glória. A tua manifestação. E seja testemunho para as pessoas que estão ao meu redor. Obrigado, Jesus, pela vida eterna. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Podem se sentar. Irmãos e convidados, essa é a palavra do Senhor. Nós precisamos realmente crer no seu poder. Para cada situação, o Senhor tem um poder para nos salvar. E para encerrar, eu queria convidar o Alexandre para fazer uma oração, né, nesse momento, para aqueles que querem receber uma oração, querem se apresentar aqui na frente, pode vir para frente, né, para trazer a sua causa. O Senhor sabe, né, da sua causa, e nós queremos orar por vocês, né? Então, aqueles que quiserem, podem vir à frente, pode ficar em pé. Amém. É uma oração diante do Senhor. Você ficaria, você vir, simplesmente dizer, eu quero. É simplesmente você receber. É você crer que o Senhor é suficiente para trabalhar na sua vida, para levar você a um lugar que você talvez nem imagina. Lázaro estava morto e quem imaginaria que ele poderia sair do túmulo? Mas o Senhor o levou a sair do túmulo. Então hoje também nós podemos sair de muitas situações que muitas vezes está nos atrapalhando. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por cada uma das pessoas que aqui estão, pelos irmãos, pelos convidados, por estarmos reunidos aqui nesta noite. Não estamos reunidos para qualquer outra coisa, para qualquer outra finalidade, senão a de ouvir a tua voz, senão a de receber o teu falar, de ouvir o Senhor. Senhor Jesus, nesse momento nós cremos, Senhor, que o Senhor é suficiente para nós, para tirar-nos de qualquer situação, para tirar-nos de qualquer coisa que o inimigo coloca em nossa vida. Senhor, liberta-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda a escravidão, do pecado, das coisas do mundo. Nós queremos te conhecer mais. Nós queremos receber mais da tua vida. Liberta-nos, Senhor. Liberta cada um dos que aqui estão. Senhor Jesus, Senhor, todas as artimanhas do inimigo, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, mas o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância. Por isso nós rogamos ao Senhor, dá vida para nós, Senhor, encha-nos com a tua vida, Senhor Jesus. Queremos amolecer nosso coração, não endurecer, mas diante de ti, nós queremos te ouvir e ter uma reação ao Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoe cada um dos que estão aqui. Abençoe suas famílias, abençoe o trabalho, abençoe a saúde, abençoe o viver. Que eles possam viver na tua presença. Conhecer o Senhor, não como religião, não como uma coisa chata, mas conhecer o Senhor como vida, como aquele que nos ama, como aquele que é tudo para nós. Senhor, guia a vida de cada um. Nós queremos nos prostrar diante de ti e declarar: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Abençoe a todos, Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Diga: eu agradeço a ti, Senhor. Diga: eu ouço a tua voz. E quero ouvir todos os dias. Amém. E o Senhor também quer ouvir a sua voz
E para o Senhor ouvir a sua voz, basta você dizer: ó Senhor. Vamos dizer juntos? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ei, Deus os abençoe. Amém. Vamos cantar mais um hino ainda. Mas antes de nós cantarmos esse hino, eu queria aqui fazer uma pergunta aos irmãos e aos convidados. Quem aqui essa noite ouviu a voz do Senhor? Diga um amém bem forte. Amém. Quem aqui essa noite creu na palavra do Senhor? Também diga um amém bem forte. Amém. E todos nós essa noite provamos do Senhor. Por isso nós vamos cantar esse hino. Provai e ver que o Senhor é bom. Ele não é só bom para mim, mas é para ti também. Por isso, o que nós temos que fazer é provar e ver. Então vamos cantar esse hino, provando do Senhor, provando da voz do Senhor, provando dessa vida que o Senhor derrama para nós. Vamos cantar. 468.